Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Estamos estudando o Evangelho, segundo escreveu o nosso apóstolo João, e paramos no capítulo de número 15. Falamos semana passada, versículo de número 15, perdão. Falamos na semana passada sobre o verbo, né? O nosso apóstolo João, ele escreve um dos evangelhos, e nós vimos que existem 4 evangelhos, e os 3 primeiros, que são Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, que vêm sobre a mesma ótica, a mesma visão. Você vê que eles são bem parecidos, né? Eles falam sobre o batismo de Jesus, sobre vários milagres que Jesus fez. Eles se preocupam em falar um pouco da vida de Jesus, da sua descendência, sobre Jesus como um homem perfeito, sobre como um escravo, né? E nós vemos que João, ele escreve o livro de João, né? Que tem o seu nome, mas só que o objetivo dele é outro. Ele não está preocupado em falar sobre o batismo de Jesus, ele não está preocupado em falar sobre quem era João Batista. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele não fala sobre vários milagres que Jesus fez. Eles citam alguns milagres, especificamente uns 7 milagres só que ele fala, e esses 7 milagres têm um propósito, têm um objetivo, e ele nos deixa bem claro, falando a respeito disso, que ele, se você for ver no livro mesmo de João, no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 30 e 31, ele vai falar assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, você percebe que ele já não usa a palavra milagre, ele usa sinais, porque ele está falando sobre alguém que é o Filho de Deus. Então, ele está falando sinais que identificam Jesus como Filho de Deus. Não, ele poderia falar como um mero milagre ali, aconteceu um milagre. Não, mas ele usa a palavra sinal, né? Então, ele coloca aqui, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o apóstolo João, ele vai falar que esses milagres, tudo isso, esse conteúdo que ele escreveu com o propósito para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, esse é o objetivo do livro de João, ele apresentar Jesus como Deus, né? Aí, você vai ver ele iniciando o livro, falando que, no princípio, ele era o verbo. E ele dá a referência lá de Gênesis, porque o significado de Gênesis é princípio, início, né? Então ele fala, lá no Gênesis, é isso que ele está querendo dizer, lá no Gênesis ele era o verbo, a palavra de Deus. Tudo foi criado por ele, tudo que existe foi por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito podia existir se não fosse por meio dele. Então ele vai mostrar que Jesus, ele não é apenas o filho de José, uma pessoa que está ali nos seus 30 anos, onde inicia ali o seu ministério, né? Mas ele vai falar que, na realidade, Jesus, ele esteve lá no princípio, ele não foi criado por ninguém, ele não é filho de alguém nascido no dia tal, data tal, ano tal. Ele fala que não, desde o princípio ele já era Deus, né? Ele era o verbo, a palavra ativa de Deus, ele era o próprio Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Então ele começa a enfatizar que Jesus é o próprio Deus. Falamos semana passada que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todos que aceitaram ele, e a Bíblia deixa bem claro que todos que aceitaram ele são agora filhos de Deus. Então não são todas as pessoas que são filhos de Deus, mas todos que aceitaram, né, que deixaram Cristo entrar em suas vidas. Então esse papo que todos nós somos filhos de Deus, isso não é verdade. Todos somos criaturas, fomos criados por Deus, sim, mas nem todos somos filhos. A Bíblia fala aqui, todos que creram em seu nome, e é interessante que ele fala, os quais não nasceram do sangue, não é da parte carnal, mas de Deus. Eu usei aqui, até falei sobre, né, um filho adotivo,
Não é verdade? Que um filho de sangue você não escolhe, ele nasce e pronto, é aquilo. Agora, um filho adotivo você tem a opção de escolher, né? Parece ser algo que filho adotivo não é tão legal, a palavra assim, adotivo, parece ser algo meio, né, não tão legal, mas na realidade, quando você adota alguém, você está escolhendo. Então, eu acho que tem mais valor. A gente, eu não digo no sentido de, eu digo no sentido de escolha, né? É uma coisa bem complexa, eu não quero entrar nesse aspecto aqui, mas os irmãos conseguiram entender, né? Que você ter opção de escolha, às vezes, né, é melhor do que você já ter algo que é sua responsabilidade, um exemplo, né? Então, você tem opção, vamos dizer que na adoção, a pessoa tem opção de escolher, talvez do jeito que quer, a cor que quer, o cabelo que quer, o olho que quer, né? Trazendo isso para o lado de filhos. Então, nós vamos ver no versículo 15, que o João Batista, ele dá testemunho sobre Jesus. João, ele não vai falar muito sobre João Batista, quem era o João Batista, ele não se preocupa muito, porque o objetivo dele não é esse. E para quem ele escreve, as pessoas já conheciam a história de João Batista, já sabiam mais ou menos quem era Jesus, né? Então, ele não se preocupa muito nisso. Eu disse que quando ele escreve aqui, é provavelmente para tanto os gentios quanto, né, os judeus, e ele escreve com o propósito de que talvez naquele tempo muitas pessoas iam se convertendo e não tinham o conhecimento profundo que Jesus era o Deus. Talvez eles tinham, Jesus é um grande filósofo, um grande mestre, né, um grande líder, mas aquela ideia que Jesus talvez era o Filho de Deus, eles não tinham isso, não tinham uma compreensão completa, né? Não tinham uma totalidade que Jesus, ele era o próprio Deus. Então, João, ele escreve nesse objetivo. E ele vai falar sobre João Batista, que testifica de Jesus. Falamos semana passada que João Batista, ele é primo de Jesus, né? Eles tinham diferença de 6 meses de idade. Você vê lá no livro de Lucas, né, nos evangelhos, você vai ver falando um pouco disso. Então, ele tinha 6 meses de diferença. Quando Isabel teve João Batista, depois nasceu Jesus, depois de 6 meses. Maria tem Jesus. E nós até falamos um pouco que nós tiramos a ideia que João Batista era um ancião, uma pessoa de idade, velho, né? Que muitas pessoas às vezes imaginam João Batista, até porque no livro de Mateus, capítulo 3, vai dar ali uma descrição que ele andava com pele de couro e cingia o seu lombo ali com cinto, comia gafanhoto, mel, né, silvestre ali e tal. Então a pessoa, poxa, um velho, né, já ali, né, tempo da pedra, né, vamos dizer assim. tem mais ou menos essa coisa, mas não, a gente tiramos uma conclusão que na realidade João Batista, ele morre mais ou menos ali com 31 anos e 32 anos nessa faixa etária. Então, João Batista, ele era novo, né? Porque a gente citamos aqui que provavelmente Jesus e os seus apóstolos têm uma teoria que fala, a Bíblia não diz a idade de todos, mas tem uma teoria que fala que a maioria dos seus apóstolos eram adolescentes, pessoas bem novas, entendeu? Até que João, ele escreve esse livro, e é o último, o Evangelho de João, ele escreve por volta dos anos 86 a 96, né, do primeiro século. Então, se fosse 96 anos, você vê que João, ele já estava bem velho, né? Que, tipo, tem uma teoria que fala que João tinha mais ou menos ali por volta de 14, 16 anos de idade, entendeu? Quando ele segue a Jesus. E até tem os estudiosos falam que ele era um dos mais novos dos discípulos, por isso que ele se inclinava, né, ao peito de Jesus, e Jesus tem ele como o discípulo amado. Vai falar isso no capítulo 19, né, versículo 25 ali mais ou menos, vai falar sobre quando Jesus confia Maria a João, que João, ele foi o único apóstolo que seguiu Jesus e foi até a cruz. Todos os apóstolos, quando Jesus foi levado, preso para ser crucificado, fugiram, se esconderam, né? Mas João, ele esteve ali presente.
João, ele sempre foi próximo de Jesus. Ele estava no Monte da Transfiguração. Você vê que João ele estava quando Jesus ele está lá no Getsemane, né? Ele também estava lá presente. Você vê quando Jesus ele cura a filha de Jairo, ele também estava lá presente. Eram os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Então, João, a Bíblia fala que ele é o discípulo amado. Jesus confia a Maria aos braços do discípulo amado, sobre João. Então, João, ele tinha aqui mais ou menos essa idade, por isso que ele escreve, né, esse texto. Então, ele tinha por volta aí mais ou menos de uns 80 anos, mais ou menos, quando ele escreve isso aqui. Ele foi o apóstolo, o último que morreu, e morreu de velhice, né? Nós aprendemos tudo isso na semana passada, só para a gente fazer uma lembrancinha, né? Recapitular o que foi falado na semana passada. Aí ele escreve no versículo 15 sobre o testemunho de João Batista. Como eu disse, João Batista era primo de Jesus. João Batista, ele já estava nessa época aqui bem famosinho já. João Batista, ele estava já um pouco conhecido. Ele não vai dar essa ênfase aqui, mas é por isso que ele usa João Batista como um exemplo, porque João Batista ele já estava bem famoso, né? As pessoas já conheciam, e isso estava causando uma certa preocupação em Jerusalém, né? Principalmente com os grupos políticos ali, religiosos que existiam. Naquela época tinha mais ou menos uns 5 grupos religiosos, né? Entre eles nós vamos ver esses grupos, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, né, na realidade, e os essênios. Então eram mais ou menos esses 5 grupos religiosos que havia no tempo de Jesus em Jerusalém. Então, quando havia algum burburinho de alguém que estava ali sendo, né, conhecido, estava começando um trabalho, eles começavam a levantar suas orelhas e, opa, o que está acontecendo ali? Que movimento é esse? Por quê? Porque eles estavam esperando quem? O Messias. Eles estavam esperando o Messias, né? Mas vamos lá, para a gente não dar muito spoiler e seguir o que a palavra diz. Diz assim no versículo 15, ó, de 1 João. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Você vê João Batista, aqui é João Batista, tá, irmãos? João, o apóstolo, escreveu o texto. Aqui ele está falando sobre João Batista, o primo de Jesus. Então ele vai falar que João Batista ele testemunha a respeito de Jesus. Ele fala que João Batista disse: este é aquele que eu falei para vocês, que veio depois de mim, mas que era antes de mim. Parece contraditório, né? Pô, veio depois de mim, mas era antes de mim. Ele está se referindo justamente que Jesus nasceu depois dele. É primo dele e nasceu depois dele. Mas ele já existia antes de mim, porque ele é o Verbo, ele é o próprio Deus, né? Então, é essa referência que ele está querendo fazer. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando ele se refere, irmãos, a Jesus Cristo, ele está falando sobre... o Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Que às vezes as pessoas... Jesus Cristo, é o sobrenome de Jesus, né? É Jesus Cristo. Não, não é. Cristo é um título, tá? Para os judeus era o Messias, e para os gregos era o Cristo que eles estavam esperando. Então, é um título. Então, eles estavam esperando o Messias, o Cristo. Então, quando ele se refere a Jesus Cristo, ele está se referindo que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Cristo, o Messias esperado pelo povo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o João, o apóstolo, ele está falando aqui, ó, ninguém jamais viu Deus, mas a gente viu o unigênito, que é Jesus, o Filho de Deus, e ele revelou o Pai. Você lembra que Jesus, quando os discípulos falam: mestre, mostra-nos para nós o Pai? Aí Jesus fala:
Por que vocês me perguntam isso? Quanto tempo vocês estão andando comigo? Quem vê eu, vê o Pai. Entendeu? Então, ele foi, e lembra que João ele não está escrevendo aqui quando Jesus está falando isso, ele já está depois de quase 50 anos, quase 60 anos lá na frente que João está falando, né? É que a gente lê aqui, está lendo como se fosse na época que Jesus estava vivo. Não, já tinha passado 50 anos ali mais ou menos, Jesus já tinha morrido, então ele está falando, né? Você, quando você está vivendo, você não sabe o que vai acontecer, mas lá na frente, que você já passou, você consegue falar, né, o que aconteceu, com detalhe. Então, é isso daqui, é o que ele está falando. Ninguém viu a Deus, somente o unigênito, porque até então, quando eles estavam com Jesus, eles estavam esperando ver Deus. Mas lá na frente, que João já está mais velho, já passou por tudo, o que tinha passado, ele fala, o unigênito, que é Jesus, ele nos revelou Deus, porque ele é o próprio Deus. Versículo 19 vai falar sobre o segundo testemunho que João Batista lhe dá. Fala assim, ó, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Olha que interessante, né? Você vê que João, enquanto ele está testemunhando aqui, o apóstolo João não vai falar sobre, eu vou falar o Batista, tá? Acho que é melhor, porque vai falar João, acho que vai confundir os irmãos. Vou falar o Batista, vocês sabem que é o João Batista e o João, tá? Quando o Batista ele está aqui testemunhando, o João apóstolo ele não fala do que aconteceu. Se você ver lá no livro de Mateus, capítulo 3, vai estar falando que João ele está lá no deserto, ele está pregando e está exclamando e tal, e as pessoas escutam aquilo e começam a seguir a João. João começa a ganhar seguidores, por isso que eu disse para vocês que João começa a ficar famoso. João não, o Batista, irmãos, desculpa. O Batista começa a ficar famoso, começa a ganhar seguidores, né? O Batista está ali falando e pregando, arrependa-se, né, e tal, e as pessoas começam, opa, a Bíblia fala no livro de Mateus que alguns até cogitam a dizer que João, ou melhor, que o Batista, ele é o próprio Cristo. Pô, será que esse daí é o Cristo? Não é ele que é o Messias? Eu acho que ele é o Messias. Eu acho que esse daí é o Messias. Aí, quando esses judeus aqui de Jerusalém, que nós vamos ver mais para frente que ele faz parte do grupo dos fariseus, mas lá no livro de Mateus fala que estava tanto os fariseus quanto os saduceus estavam presentes ali quando foram ver quem era, que eles foram mandados lá de Jerusalém, ó, vai ver quem é esse João Batista aí. E esse vai ver quem é, não é para saber, quem é você, qual é o teu nome? Eu sou João Batista, filho de fulano de tal, de ciclano, tal, primo de Jesus e tal. Não, não é isso. Eles queriam saber se ele era o Messias. É isso? Quem é você? E tem o porquê dessa pergunta que eles estão fazendo, né? Então, ele fala, quem é você? Logo de cara, João Batista, no versículo 20, ele já fala, ó, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então, os caras já veio, né, os fariseus já veio aqui interrogar ele, quem é você? Ele fala, ó, eu não sou o Cristo. Pronto, ele já cortou por aí. Ele não é o Messias. Né? E o interessante é que João ele não se envaidecia com talvez esse mero título que as pessoas davam para ele, né, por essa popularidade que ele estava tendo, as pessoas estavam vindo, João Batista, as pessoas vinham para ele, vinham se batizar com ele, e geralmente aquelas pessoas que se convertiam ao judaísmo e tal, se batizavam para arrependimento, mas só que o Batista ele estava batizando tanto os que estavam se convertendo ao judaísmo, quanto os judeus também, já grande, mas está batizando para arrependimento. Por que o João Batista está batizando para arrependimento? Quem é esse cara aí? Eu quero saber quem é ele. Eles se preocupavam, porque eles queriam saber se eles deviam se preocupar, se era alguém que realmente ia se levantar com poder e força ali, se era o Cristo, porque se fosse o Cristo, para eles era um alívio, opa, ele vai vir e vai nos libertar aqui dos romanos, a gente vai ser livre, vai tirar esse jugo sobre a nossa vida. Então, o interessante é que
eles esperavam 3 pessoas ali. Então eles queriam saber quem era João Batista. João Batista era um dos 3. E eles perguntam, ele falou que já não era o Cristo, que já não era o Messias, o Filho de Deus. Aí no versículo 21 ele fala, então lhe perguntaram, quem és, pois, tu? É Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu ele, não. Então eles perguntam, eles fazem três dúvidas, eles tiram. Tu és o Messias? Não, não sou. Tu és Elias? Não sou. Tu és profeta? Não sou. Quem é tu então? Porque eles estavam esperando, existia a profecia. No livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículos 5 e 6, você vai ver sobre Malaquias falando que o Elias ia vir a preparar o caminho para o Messias, para Jesus. Então eles tinham a expectativa que havia um Messias, ele tinha a expectativa que Elias ia vir, então se Elias vai vir, opa, é porque o Messias está próximo. Então eles perguntam, tu é o Cristo? Não é. Então tu deve ser o Elias, que está preparando o caminho, é? Ele fala não. Mais para frente nós vamos ver que Jesus, ele cita falando que ele estava fazendo o papel de Elias, a profecia estava se cumprindo em João Batista. Você vê isso em Mateus 17, versículo 11 e 13. Alguém pode ler para mim rapidinho, só para a gente confirmar isso aqui? Eu não vou ficar dando muito versículo para ler, senão a gente não consegue terminar. Eu vou citando os irmãos que têm canetinha, um papelzinho, vai anotando. Capítulo 17 de Mateus, versículo 11 e 13. Obrigado. Então você vê que Jesus, ele falou a respeito, né, de João Batista, que ele era o Elias, né? A profecia estava se cumprindo em João Batista. Não que era um Elias encarnado, que era ali alguma coisa, não, mas que a mensagem que Elias trazia ali, né, João Batista estava fazendo esse papel ali, preparando o caminho para Jesus. Então tu não é Elias, tu és o profeta? Era outra esperança deles, que haveria um profeta, isso você vai ver lá no livro de Deuteronômio. Cadê Deuteronômio? 18, capítulo 18, versículo 15 e 19. Você vai ver a profecia falando sobre um profeta que se levantaria nos últimos dias, que seria o igual ou maior que Moisés, né? E libertaria ali o povo. Então ele tinha essas esperanças. Você vai ver que os fariseus, eles eram devotos à Torá. Os fariseus, eles eram devotos à Torá. A Torá, ela é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, você vai ver que eles tinham isso afiado, eles estavam esperando o Messias, Elias, o profeta. Um desses aí vai vir, quer dizer que está próximo ali, porque a gente tem as profecias. Mas João Batista fala, eu não sou nenhum deles. Ele fala, pô, tu não é nenhum deles? Aí nós vamos entender o porquê. Aí ele fala assim, ó, então lhe perguntaram, quem és, pois? Tu, Elias, né? A gente já leu isso aqui. Aí, versículo 22, assim, ó. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviara. Que diz a respeito de ti mesmo? Fala. Diga-nos para nós quem tu é. Quem tu é? Qual a resposta que a gente vai levar para, né, o pessoal que nos enviou para cá? Que eles querem saber quem tu é. João Batista já estava com um grande seguidor, já estava com uma quantidade grande de pessoas ali, já estava sendo conhecido. Eles ficavam preocupados, porque se és o Cristo, legal. Se não é, opa, já é preocupante. Porque se o cara se levanta aí como, né, um libertador de alguma coisa lá e vem contra a gente, ou faz alguma rebelião, a gente tem que saber para ver se a gente acolhe ele ou se a gente mata. A gente precisa saber. Se for ao nosso favor, legal, a gente pega e, opa, é o Cristo? É o profeta? Ele, opa, vem cá.
Senta aqui, se não for, vamos matar, porque senão ele vai se rebelar aqui, vai começar a trazer outras teorias, né? E havia várias confusão, principalmente nesses grupos religiosos, grupo político que existia, e a religião era uma política naquele tempo, né? Era uma política, a política que a gente vê hoje era baseada na religião ali, quem é isso, quem é aquilo, e a gente vê toda essa loucura, né? Até uns anos atrás a gente vê que quando foi descoberto o Brasil aí, eu não sou muito bom de história, tá, irmãos? Mas a gente vê que tudo foi a igreja que ajudou, né? A plantar escola, a fazer um monte de coisa. Então, eles tinham esse poder, né? Político, assim. Era envolvida a política com a religião, tudo junto. Então, eles tinham essa preocupação. E foi o que eles fizeram com Jesus, né? Eles, de vez em aceitar Jesus, o que eles fizeram? Não aceitaram Jesus. Eles se preocuparam e mataram. Então eles queriam saber quem era João Batista, para saber se eles iam acolher ou matar. Eles mataram João Batista também, né? Então, João Batista responde. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, ora, os que havia sido enviado eram de entre os fariseus. Tá vendo? Então, João Batista, ele fala que ele se apropria de uma profecia de Elias. Ele fala, eu sou, né, a voz que clama no deserto, como disse o profeta Elias, endireitai o caminho do Senhor. Aí João, ele vai nos dizer, o João apóstolo, que quem estava fazendo essas perguntas para ele era os fariseus, justamente para a gente poder entender o porquê que eles estavam questionando essas coisas. A gente viu que os fariseus, ele guardavam o Pentateuco, e eles estavam, ou melhor, a Torá, e eles estavam esperando tanto o Messias quanto Elias e o profeta. João falou que não é nenhum deles, aí eles falam assim para João, ó. Ora, os que havia sido enviado era de entre os fariseus, versículo 25 diz assim, e perguntaram-lhe então, por que batizas, se não és Cristo, nem Elias e nem os profetas? Está aqui a grande questão, por que eles foram lá saber quem era João Batista? João Batista estava batizando. Fala, poxa, tu não és o Cristo, tu não é Elias, tu não é profeta, por que tu está batizando? Que autoridade tu tem para batizar alguém? Quem é tu para batizar alguém? Tu não tem autoridade, tu não é profeta, tu não é Elias, tu não é o Messias. Por que tu está batizando? Essa era a grande questão. Era por isso que eles estavam querendo saber, que eles estavam batizando, estava ali, arrependa-se, né, e tal, e vinha judeu, não judeu, e arrependia, e o grupo de seguidores de João Batista crescia, e as pessoas começavam a seguir a João Batista, e eles ficaram preocupados. Pô, o cara está batizando, por que está batizando se ele não é o Cristo? Respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não o conheceis. Está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então eles falam, você está se preocupando comigo? Eu estou batizando com água só. A água não está fazendo diferença nenhuma, assim, tipo, é água, não tem uma água milagrosa, nem nada, estou aqui no rio, estou batizando. Vocês estão se preocupando com isso? No meio de vocês, existe um que ele não vai batizar só com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele está se referindo a Jesus. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, né? Então, João Batista, ele fala que tudo isso que estava acontecendo, estava ali acontecendo em Betânia, lá do outro lado do Jordão. E é interessante que ele fala isso, porque ele está falando sobre algo que realmente aconteceu. Né? Porque ele não está aqui tirando história da sua cabeça, ele não está aqui escrevendo um conto de fadas, e isso, aquilo e tal, para tentar incentivar ali, né? Fazendo uma parábola,
né? Jesus gostava muito de fazer parábolas e tal. Ele não está usando parábolas aqui, ele não está falando uma coisa que, ilustrando algo para poder chegar. Não, ele está falando do que aconteceu realmente. Isso tudo aconteceu lá em Betânia, do outro lado do Jordão. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui, o apóstolo João, ele não fala que João Batista não conhecia Jesus ainda como o Cordeiro de Deus, né? João Batista era primo de Jesus. Então ele ficou sabendo que Jesus era o Filho de Deus quando Jesus vem batizar ele, ou quando ele vai batizar Jesus, e que o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, né, e a voz que sai lá do alto, a voz de Deus falando: esse é meu filho, né, em quem eu tenho muito prazer. Então até então ele não sabia, apenas era o primo dele. E a gente trazendo para os nossos dias assim, trazendo para o nosso lado humano, seria até um pouco difícil para João reconhecer isso, assim como foi para os irmãos de Jesus, né? Porque, poxa, teu primo está aqui. Aí tu vê que teu primo é o salvador da humanidade. Pô, por que não é eu, né? Pô, podia ser eu, né? Eu podia ser. A mesma coisa os irmãos de Jesus, né? A gente vê que os irmãos de Jesus foi se converter depois que Jesus morreu. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, porque não é possível, o cara é meu irmão, pô. Como meu irmão né, tem esse destaque. Então, tem essa vaidade, a gente tem essa vaidade, faz parte do ser humano. Fala, pô, podia ser eu, né? Poxa, Deus, por que não foi eu, né? Então, João Batista, ele era primo de Jesus, e ele não se envaideceu com isso. Pelo contrário, quando ele batiza, aqui não fala, aqui só fala que quando Jesus vem até ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, mas na realidade, se você vê lá no livro de Mateus, tem Mateus também, capítulo 3, mas também tem Lucas, capítulo 3 também, 21 e 22, vai estar falando sobre o batismo de Jesus. Então, Jesus chega até ele batiza Jesus, e o Espírito desce, acontece tudo que eu falei para vocês, aí ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante essa comparação que ele faz com o Cordeiro de Deus, por quê? Porque você vê que o Cordeiro de Deus é um símbolo muito importante para o povo de Israel, né? O Cordeiro, ele tem um símbolo importante. Por quê? Você vê que o Cordeiro foi que livrou Isaac de ser morto. Você vê que quando Abraão ia sacrificar Isaac, apareceu de repente um cordeiro ali, e ele foi um cordeiro substitutivo para a morte de Isaac. Você vê falando que quando o espírito da morte no Egito ia passar, foi o sangue do cordeiro que livrou o povo de Israel de ser morto. Você lembra que Moisés falou? Pega ali o sangue do cordeiro, passa ali nos umbrais da porta, e onde o espírito passar, que ele vê o sangue, ele vai passar direto. O sangue do cordeiro, mais uma vez, livrou o povo. Você vê que o cordeiro também, ele era uma espécie de sacrifício para que viesse, como que eu posso explicar aqui para os irmãos? Para que pudesse perdoar o pecado das pessoas. Isso, obrigado, irmão Adalto. Remir, eu estava procurando essa palavra. Era o que remia o pecado do povo. Quando o povo pecava, o que eles faziam? Sacrificavam um cordeiro no seu lugar. Né? O salário do pecado é a morte, então eles pecavam e ia lá sacrificavam o cordeiro. O cordeiro tinha uma importância, era o cordeiro sem mácula, o cordeiro perfeito. Tinha. Aí o Batista, né, o João Batista, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro substitutivo, ele é o Cordeiro que nos livra do poder da morte, do pecado. Ele é que perdoa os nossos pecados. Foi através do sacrifício dele, hoje nós temos perdão dos nossos pecados. Hoje nós temos perdão.
né? Hoje nós temos a salvação, nós somos ligados a Deus, estamos aqui como igreja por causa que um dia o Cordeiro morreu. O Cordeiro Jesus Cristo morreu por nós. E esse Cordeiro, ele é o suficiente. Jesus, ele é o Cordeiro suficiente. Não precisamos mais sacrificar, não precisamos. Depois do sacrifício de Jesus, não precisa mais. É suficiente o sacrifício dele. O sacrifício do Filho unigênito de Deus. João Batista vai estar falando a respeito disso. Mais lá na frente. Então, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 1 de João, versículo 30, diz assim, ó, e este, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Você vê João falando, eu não o conhecia. Ele não sabia que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias. Mas ele fala, por isso que eu vim batizando com água, eu vim preparando. O batismo de João era para arrependimento. Né? O batismo de João é para arrependimento. Já nós vemos no Novo Testamento o batismo, né, nas águas, fala que é para perdão de pecados. Quando Pedro se levanta lá em Atos 2 e está pregando, as pessoas falam, poxa, matamos Jesus, e agora, o que vamos fazer? Arrependa-se, né? Seja batizado para perdão de pecados, então vocês recebem o Espírito Santo. Tem diferença aqui. O batismo de Jesus, versículo 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousa sobre ele. Eu não o conhecia, acho que eu já li isso aqui, né? Deixa eu ver. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vier descer e pousar o Espírito, esse é quem batizará com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, você vê que João, ele tá bem... Ele dá alguns detalhes, né? Alguns escritores falam, alguns tempos depois, passado alguns dias, tal, e não é muito específico, mas João ele fala no dia seguinte, aqui ele está falando mais ou menos, isso tudo aconteceu ali mais ou menos entre 3 dias. Ele fala no dia seguinte. Tudo isso aconteceu em 3 dias. Ele fala, no dia seguinte, versículo 35, estava João outra vez na companhia dos 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo, dizendo isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhe, que buscais? Vou parar aqui, daqui a pouco a gente continua. João Batista, ele está ali com os seus discípulos, né? Entre eles está ali André e o próprio João, apóstolo. E quando Jesus passa, ele, eis aí o Cordeiro de Deus. Aí eles começam a seguir a Jesus. Você vê que João Batista, ele pregava, e a pregação não era para prender as pessoas com ele, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, irmãos? Que a exposição da palavra, nós temos que expor a palavra e levar a pessoa a Cristo, e não para nós. Porque tem muitas pessoas que às vezes quer trazer a pessoa, geralmente líderes de igrejas, né, líderes de coisa, tentam trazer as pessoas para ficar agarrado ali com ele. Se ele sair, todo mundo sai. Se ele ir, todo mundo vai. Aí, e fica nisso. E não, isso está errado. João Batista, ele não se preocupou com isso. Ele sabia qual era o papel dele. Entendeu? Ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus. Automaticamente, os discípulos, opa, se esse é o Cordeiro de Deus, tem mais conhecimento que João, né? Opa, vou seguir ele. E foram seguir. João Batista não prendeu os seus discípulos.
Quando Jesus percebe que ele está seguindo, que esses dois discípulos estão seguindo ele para e fala, o que buscais? E é interessante, porque hoje em dia, nós vemos vários tipos de busca na igreja, né? Tem uns que buscam um emprego bom, uns que buscam ter uma casa grande, carro importado, que busca riquezas, que busca conhecimento, né? Tem vários tipos de busca na igreja. Então Jesus pergunta para ele, o que vocês buscam? E aí eu pergunto para a igreja e vocês respondem para si mesmo. O que vocês buscam hoje? O que vocês veio aqui fazer no Jockey no domingo de manhã? Qual é a busca que você está fazendo? É o que Jesus perguntou para eles. O que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Eles reconhecem Jesus como Rabi, como mestre. Eles ainda não têm o conhecimento da profundidade. Jesus vai depois mostrar para eles e eles vão entender. Eles apenas têm Jesus como um mestre, alguém que tem um conhecimento profundo. Fala, poxa, né, esse tem um conhecimento profundo. Talvez aqueles não tinham ainda noção que Jesus era o Cristo. Aí eles perguntam, onde você mora? Respondeu, versículo 39, respondeu-lhe, vinde e vede. Nós vamos ver mais para frente, Jesus falando ou melhor, nós vamos ver mais para frente, falando a respeito de novo dessa palavra, vinde e vede. E isso é interessante, porque às vezes a gente se preocupa muito em gastar muita teoria, assim, e às vezes a experiência é bem diferente, não é verdade? Nós temos o conhecimento aqui que a prática é diferente da teoria. Estou fazendo um curso de edificações e algumas pessoas falam, interessante, você vai estudar lá, você vai aprender muitas coisas, mas a maioria das coisas que você aprende lá, você não vai usar no dia a dia, porque a gente sabe que acontece, né, diferente. É bom, porque você tem um conhecimento, você sabe das leis, das normas, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, mas a gente sabe que na hora ali do vamos ver, a hora da realidade não funciona, às vezes, do jeitinho que tem que ser, às vezes vai, não tem como, vai e pronto, e vai. A gente sabe, todo mundo que trabalha aqui, em qualquer área, acontece isso, né, irmão? A gente sabe como é que é, né? A teoria é diferente da prática. Então, Jesus fala para ele, vem vede, segue, né? Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguindo a Jesus. Então você vê que um dos dois discípulos, lembra que João falou, esse é o Cordeiro de Deus, tinha dois? Um deles era João, o outro era André. E esse André é irmão de Pedro, que na realidade ele é Pedro porque Jesus fala que ele seria Pedro, que o nome dele na realidade é Simão, né? Aí ele fala, você vai ser chamado Pedro porque você é pedra, né? E sobre ti eu vou fundar a minha igreja, né? Então ele fala, Petros, tem um monte de estudo que vai falar a respeito dessas coisas assim, né? Que significa no grego e tal. Mas é basicamente isso. Pedro significa pedra, ele fala sobre ti, eu vou edificar a minha igreja. Então, quando ele fala aqui Simão Pedro, é para a gente poder entender que na realidade não é o sobrenome, né? Simão Pedro, é que foi mudado o nome dele, assim como de Paulo, né? Abraão, e Sara, e Jacó, e vários outros aí, Pedro também, Jesus mudou o nome dele. E André, que era irmão de Pedro, que era um dos dois discípulos de João, correu até Pedro
e vai falar a respeito de Jesus. Aí ele fala assim, no versículo 41, ele achou primeiro no seu próprio, ou melhor, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, que quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Versículo 43, diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou ali Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem ver. Felipe é um dos homens que, quando Jesus encontra, chama ele para poder seguir, ele automaticamente tem um amigo chamado Natanael, que era muito devoto, gostava de estudar ali, né, e ter conhecimento, um cara que gostava de buscar conhecimento. É por isso que quando ele fala, achamos o Cristo, achamos o Messias, ele vai falar para Natanael, porque ele sabia que Natanael queria, ele almejava ver o Cristo. Ele era um homem que procurava ali, viver ali as leis, né? Mas só que não havia nenhuma profecia que falava que Jesus ia vir de Nazaré. Ele fala, de Nazaré? Nazaré é uma periferia, né? Nazaré é um lugar esquecido. De Nazaré, pô, achei que Jesus ia vir de Jerusalém, das escolas dos profetas lá, um cara top de linha. De Nazaré? Não dá, né, irmão? De Nazaré não dá, né, Felipe? Fala, vem ver. Mais uma vez aqui, era essa palavra que eu estava querendo dizer para vocês, que a teoria, a prática, na realidade, é melhor do que a teoria. Você vê que, quando eles perguntam onde Jesus estava ali, os dois discípulos de João Batista, Jesus fala, vem ver. Agora você vê de novo Felipe falando para Natanael, vem ver. Você está duvidando? Vem ver. E isso é interessante porque, geralmente, quando alguém fala alguma coisa contra a sua fé, geralmente a gente tem como que eu posso dizer assim? A gente tem a atitude de querer rebater, de querer vir com um monte de versículo e justificar, né? E aqui e tal, fala isso, fala aquilo, e você vai naquela... Não, porque é assim, porque é assado, e você fica talvez às vezes até nervoso, porque você quer mostrar e a pessoa não acredita. E na realidade, Felipe podia muito bem rebater e trazer aqui, ó, tá vendo a profecia lá de Isaías, os profetas falou de não sei o quê, ele ia nascer assim, assim, assado e tal, tem tudo a ver, tudo bate, mas ele não se preocupou com isso, ele falou, vem ver. A experiência faz toda a diferença. A experiência com Deus faz toda a diferença. Às vezes você pode pegar uma pessoa, você vai falar 1000 coisas para ela, você vai usar a Bíblia de ponta cabeça e fazer e virar e tal, e tentando colocar a palavra na cabeça dela, e ela vai olhar para tu e tá, legal. É teoria isso, né? Agora, se ela tem uma experiência com Cristo, e talvez essa experiência com Cristo que ela vai ter, é com você. É você mostrando Cristo em sua vida. Porque quem está mais próximo dessa pessoa do que você mesmo? Geralmente um familiar seu, uma mãe, um pai, um filho, você fala, poxa, eu falo tanto para ela da Bíblia. Eu tento enfiar a cabeça dela na Bíblia para ela poder aprender, para poder e tal, e não consegue. Porque você tem que fazer como o Felipe fez, como o próprio Jesus fez. Vem ver. Poxa, mas vem conhecer esse Cristo. Vem ver como esse Cristo ele trabalha.
E muitas das vezes, como eu disse, é através da sua vida que você vai mostrar para essa pessoa. A gente fala, né, que o maior evangelismo, às vezes você não precisa nem abrir a boca, é a sua própria vida. As pessoas vão ver quem você é e vai falar, realmente esse serve a Deus. Realmente esse é filho de Deus. Para nós terminarmos, Jesus viu Natanael aproximando-se e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolor. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ah, isso foi tudo para Natanael, né? Isso foi tudo para Natanael. Apenas essa palavra que Jesus usou para ele foi tudo, porque Jesus revelou algo que somente Natanael sabia, né? Então exclamou Natanael, mestre. Poxa, até então ele duvidava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando ele chega até Jesus, Jesus fala, eis aí um verdadeiro, né, israelita. Natanael, ele era, como eu disse para vocês, um estudioso, gostava, e então ele queria ver se realmente, ele questionava, ele era uma pessoa que não ia por qualquer conversinha, não, tinha que mostrar ali, se não fosse, ele não... Mas quando Jesus falou para ele que viu ele debaixo da figueira, antes de Felipe chamar, ele já falou, mestre, já mudou, né? Já chamou Jesus de mestre. Aí Jesus fala para ele, olha lá, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel? Ao que Jesus lhe perguntou, por que te disse que tu estava debaixo da figueira, creu? Né? Só porque eu falei que você estava debaixo da figueira, você creu? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então o Senhor já revela aqui para Natanael coisas maravilhosas que ele ia ver, que ele ia experimentar. Você vai ver coisas maiores do que essa. Você vai ver realmente que eu sou o Filho de Deus. Então, irmãos, até aqui é o capítulo 1, né? Nosso irmão Ricardo depois vai dar o capítulo 2 aí, nós vamos ver o decorrer desse livro maravilhoso. Eu nunca tinha estudado o livro de João assim, com profundidade, mas já estudando, eu vi que é um livro muito bom. É um livro simples, ao mesmo tempo profundo demais, né? Que ele apresenta Jesus como o próprio Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja e agradeço a oportunidade.